Oi gente, eu sou o professor Davidson de França e esse é o canal Café com Números, um canal de disseminação do conhecimento matemático, onde você vai ver videoaulas, curiosidades, história e muito mais. Hoje nós damos início à primeira videoaula do assunto de funções. Veremos hoje a introdução da função, o que é a função, seus elementos e as suas notações. Essa aula é a primeira de uma série de vídeos de uma playlist que vai conter todas as minuciosidades dos conceitos de funções. Vamos lá? Bem, para falar de função, antes de mais nada, é preciso entender uma relação que existe, que sempre pode existir entre dois conjuntos. Tá? Então está aqui um conjunto A e um conjunto B, e eu organizo esses dois conjuntos de duas formas. Perceba que tanto no exemplo de cima como no exemplo de baixo são os mesmos conjuntos com os mesmos elementos. Então, o que está acontecendo aqui com esses dois conjuntos? Eu estou pegando os elementos do conjunto A e estou transformando os elementos, em algum elemento aqui do conjunto B. Isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Se você parar um pouco para pensar, o litro de combustível ele é transformado em preço, né? Se 1 litro custa R$4, 2 litros custa R$8, 3 litros custam R$12 e assim por diante, né? Ou seja, a cada litro eu consigo associar um preço. Isso é uma ideia muito comum, a gente pegar os elementos de um conjunto e associar ele ao elemento de outro conjunto. A gente faz isso no nosso dia a dia e aqui na matemática isso se comporta da seguinte forma. Eu tenho aqui o menos 1 se transformando em menos 2. Eu tenho 2 se transformando em 4, o 0 se transformando em 0 e o 1 se transformando em 2. Então, nesses dois exemplos aqui, eu tenho o que a gente chama de relação entre dois conjuntos, que é, por alguma lógica, eu fazer os elementos de um conjunto se transformar nos elementos do outro conjunto. Antes de falar de função, é importante entender o seguinte: todos os elementos do conjunto aqui de partida, tá certo? Conjunto de partida e conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto de partida, a gente sempre vai associar eles à variável x. Tá certo? Então, x pode ser quem nesse exemplo? X pode ser menos 1, 2, 0 e 1. Então, lembre-se, x sempre vai estar relacionado, sempre vai se referir ao conjunto de partida. E aos elementos do conjunto de chegada, eu vou me referir à variável y. E aqui, de novo, o y pode ser 1, menos 2, 0, 2 e 4. São os elementos do conjunto de chegada. Seguindo essa lógica, nesse exemplo, a gente pode até dizer assim, ó, observe para o que está escrito no quadro, se o x é igual a 2, então o y dele vai ser quanto? Ó, se o x é igual a 2, o y dele vai ser 4. Opa! O y aqui, ele vai ser igual a 4. Aqui, no exemplo de baixo, mesma lógica. Se o conjunto de partida é esse e o conjunto de chegada é esse aqui, perceba que se o x é igual a 1, o y dele também vai ser igual a 1. Então, entendido essa primeira notação, que vai aparecer com bastante frequência, e é a notação assim, mais elementar da ideia de função, de que o conjunto de partida você se refere a ele como a variável x, e os elementos do conjunto de chegada você vai se referir aos seus elementos com a variável y. Entendido isso, e entendido que eu estabeleci aqui uma relação, quando é que uma relação ela pode ser chamada de função? Isso no contexto matemático. Quando é que uma relação pode ser chamada de função? E aí eu já deixo implícito para você que toda função ela vem de alguma relação, não é verdade? Eu tenho uma relação e quero saber se aquela relação eu posso chamar ela de função ou não. Para ser função, cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com apenas um elemento do conjunto de chegada. Então preste atenção em cada detalhe dessa minha frase, ó. Cada elemento do conjunto de partida. Se eu estou falando cada elemento do conjunto de partida, isso já está implícito aqui, que é a ideia de todos. Se é cada elemento, então todos vão ter que se relacionar.
Tá bom? Então, se todos vão ter que se relacionar, se por acaso aqui existisse o número 5 que não estaria se relacionando com ninguém do outro conjunto, eu já não poderia chamar isso de função. Porque para ser função, cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com apenas um elemento do conjunto de chegada. E agora preste atenção nessa segunda parte da minha frase. Cada elemento tem que se relacionar com apenas um. Então, se por acaso existisse aqui, ó, se esse 1, por acaso, ele se relacionasse com o 4 também, perceba que ele já se relaciona com 2. Perceba que se ele se relacionasse com o 4, novamente eu teria um caso em que eu não poderia chamar de função. Então, mais uma vez, para eu chamar de função, cada elemento tem que se relacionar uma única vez com algum elemento aqui do conjunto B, tá certo? Se relaciona uma única vez. Sendo assim, observe que esses dois exemplos que estão aqui, eles caracterizam função, né? Porque cada elemento se relaciona uma única vez com algum elemento do conjunto de chegada. Perceba que observe esse segundo exemplo aqui, ó, que o 2 do conjunto de chegada não tem ninguém se relacionando com ele. Aí algum de vocês aí pode se perguntar: professor, isso aqui não seria função? Não. A sua cabeça tem que interpretar muito bem a definição. A definição é cada elemento do conjunto de partida. Ele não diz nada do conjunto de chegada. Tá certo? É cada elemento do conjunto de partida se relaciona com apenas um elemento do conjunto de chegada. Acabou. Basicamente é isso. Se essa frase se encaixa no exemplo que você tem, isso caracteriza uma função. Tá bom? Então, entendendo que isso aqui é uma função, perceba que para essa transformação acontecer, para que cada elemento do conjunto de partida se transforme em algum elemento do conjunto de chegada, a gente precisa de uma lógica matemática, uma fórmula, em outras palavras. E aí, que fórmula é que faz com que cada elemento do conjunto de partida, nesse primeiro exemplo, se relacione com algum elemento aqui do conjunto de chegada? Observe, ó, que o 4, ele vem de uma transformação do número 2. Observe que o 2, ele vem de uma transformação do número 1. O 0 do 0 e o menos 2 do menos 1. Perceba que cada elemento do conjunto de chegada, ele é o dobro do elemento do conjunto de partida. O 4 é o dobro do 2. O 2 é o dobro do 1. O 0 é o dobro de 0. O menos 2 é o dobro de menos 1. Perceba que aqui, ó, ficou sobrando 1. Ele não é o dobro de ninguém que está aqui. Tá percebendo? Mas isso não tem problema para não ser função, né? Como já nos referimos. Então, a fórmula que faz cada elemento cada elemento do conjunto de partida se relacionar com um único elemento do conjunto de chegada vai ser a seguinte: a gente vai escrever da seguinte forma: cada elemento que está no conjunto de partida y, cada elemento y, ele é igual a 2 vezes o elemento x. Tá certo? Então, cada elemento y, que foi isso que a gente acabou de ver, ele é o dobro 2 vezes ao elemento x. Isso que está aqui é o que a gente chama de lei da função. Tá? Então, não se assuste com a palavra lei da função, porque lei da função, minha gente, tem a ver com a fórmula que faz um elemento daqui se transformar num elemento daqui. Tá bom? É a fórmula que faz isso acontecer, e a essa fórmula a gente dá o nome de lei da função. Aqui, ó, qual seria a lei da função desse exemplo? Pausa o vídeo, tente refletir um pouco e tente adivinhar qual seria aqui a lei da função dessa situação. Bem, a lei da função dessa situação, perceba que o 4, você pode até dizer assim, ó, que ele é o dobro de 2, mas isso não se encaixa com os outros elementos, né? Porque, aliás, pode até se encaixar com 0, mas não vai se encaixar com 1, porque o 1 não é o dobro de 1 e nem é o dobro de menos 1. Tá? Não é verdade? Então eu não posso usar a mesma ideia de dobro. Perceba que eu tenho 2 exemplos aqui, que são os mesmos conjuntos, mas eu estou relacionando por fórmulas diferentes, por lei de função diferente. Nesse caso aqui, cada elemento y, ele é pegar o elemento x
ele é igual a pegar o elemento x e elevar a 2. Aí está. Se você pegar o x, que é 2, e elevar a 2, isso vai dar 4. Se você pegar o x, que é 1, e elevar a 2, isso vai dar 1. Viu? Se você pegar o x, que é menos 1, e elevar a 2, isso aqui também vai dar 1. E assim por diante com todos os elementos, tá bom? Então, nessa situação, a nossa lei da função está aqui ela. Uma notação que vai aparecer com bastante frequência é as formulazinhas que vão se escrever como sendo f de x, g de x, h de x e assim por diante. Perceba que, apesar de ser duas fórmulas diferentes, eu uso aqui a mesma variável. E isso acaba muitas vezes, em algumas questões, gerando algum problema de interpretação. Então, para que não haja esse problema de interpretação, existe um outro tipo de notação, que é a notação f, g, h de x. Só que para isso, você, antes de iniciar o problema tem que deixar claro para você qual é o nome daquela função. Que o nome da função ele vai estabelecer por uma letra normalmente minúscula, mas não é obrigatório ser minúscula. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia dizer que aqui eu tenho uma função f de A para B. Ó. Eu estou pegando os elementos de A e vou transformar ele nos elementos de B. Aí aqui, como é outra função, outro exemplo, eu já não utilizo mais a letra F. Eu posso utilizar, por exemplo, a letra G. E aqui eu escreveria, ó, que eu tenho uma função G de A em B. E assim, como quando eu me referi à função f, eu estou me referindo a essa função. Quando eu me referi à função g, eu estou me referindo a essa função aqui de baixo. Então essas notações f, g e assim por diante, que vocês vão encontrar nos livros e nas questões, elas servem mais para indicar, para você conseguir diferenciar as diferentes funções que o problema vai colocar. Então, está aqui f e g. E como é que a gente usa essas notações f e g na lei de formação? Porque perceba que a lei de formação ela usa as mesmas variáveis. Como que eu faço para diferenciar o y daqui, da primeira, da f, com o y da segunda, da g? Para diferenciar, você tem que entender que no lugar do y, você vai escrever isso aqui como sendo f, porque a função é f de x. Aí, essa notação, y igual a 2x, ela pode ser escrita como f de x igual a 2x. Da mesma forma, aqui embaixo, como a minha função é g, ao invés de escrever y, eu posso escrever g de x igual a x ao quadrado. E aqui, portanto, eu quero que você fique atento à seguinte ideia. Quando você pegar uma questão que aparece f de x e g de x, você pode pegar esse f de x e trocar ele por y. Igual está aqui. Você pode pegar aquele g de x e trocar isso por y. Isso pode ser útil para alguém que está com dificuldade em interpretar alguns problemas. Então, tem gente que meio que se confunde um pouco com esse tipo de notação. Então, se por acaso essa notação ela confundir um pouco sua cabeça, você pode pegar, tirar o f de x, o g de x e no lugar dele escrever y, tá bom? Mas essa notação é bom se acostumar com ela porque ela é muito mais vantajosa. Quando eu escrevo f de x igual a 2x, isso me dá, por exemplo, uma maneira mais simples de escrever isso que a gente colocou. Aqui eu disse ó, que quando x é igual a 2, o y é igual a 4. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. Eu posso, nesses meus exemplos aqui, ó, eu posso colocar, pedir para você calcular quem é o f de menos 1, quem é o f de 2, e botar só mais um exemplo, quem é o f de 0. Então perceba que essa notação que a gente acabou de colocar, f de x, ela vai servir para eu escrever isso que está aqui de outra forma. Então, ao invés de eu escrever f de x, ao invés de eu escrever x igual a 2, quando x é 2, o y vai ser 4, eu escrevo f de 2. Aí f de 2 está perguntando o seguinte, ó, entenda com muito detalhe isso. F de 2 está fazendo a seguinte pergunta. Se o x é igual a 2, quem é o y? É isso que eu estava perguntando para você. F de 2, ó, se o x é igual a 2, quem é o y? O y aqui, nesse exemplo, é 4. Então, f de 2, ó, é 4.
a cabeça tem que entender que esse número que está aqui entre parênteses, ele se refere ao x. Perceba que não era f de x, ó, aí no lugar de x eu estou colocando 2. Então eu estou dizendo que o x vale 2. Nesse exemplo aqui de cima, ó, no lugar de x eu estou colocando menos 1. Então eu estou dizendo que o x vale menos 1. Se o x vale menos 1, quem é o y? Isso aqui, quando a gente olha para o diagrama, isso vai ser menos 2. Da mesma forma, f de 0 aqui vai ser igual a 0. Tá bom? Então perceba que a notação ela fica mais simples, mais resumida quando você, ao invés de escrever desse jeito aqui, ela até fica menos poluída, né? Usando a mesma notação no exemplo de baixo, veja se você é capaz de me dizer quem é o g de menos 1. G de menos 1, entenda que eu estou aqui, esse número que está aqui no parênteses se refere ao x. Então eu olho para o x igual a menos 1 e pergunto quem é o y dele. Ó. O y dele vai ser 1 e, portanto, g de menos 1, isso vai ser igual a 1. Mais uma vez, quem seria o g de 2? G de 2, como apresenta lá no diagrama, ó, observe, vai ser 4. A vantagem desse tipo de problema, desse tipo de notação, é porque às vezes vai aparecer para vocês assim, ó. Imagine o seguinte exemplo, aonde eu tenho uma função f de a em b. Eu vou até trocar aqui o f para não pensar que aquele f é ali. Vou botar um h. H de a em b, aonde h de x é igual a 3x mais 1. E eu digo o seguinte, ó, o meu a, ele vai ser igual a menos 1, 0 e 2. E o meu b, ele vai ser igual a menos 2, 5, 7 e 0. Não, 0 não, 1. Aí eu chego para você e pergunto assim, ó, quem é o h de 0? Aí a cabeça tem que entender o seguinte, ó. H de 0, eu estou trocando o x por 0. Então o x ele vai valer 0. Se a minha fórmula é 3x mais 1, ó, h de x é igual a 3x mais 1, e eu entendo que isso aqui, ó, h de 0, eu estou indo lá na fórmula e trocando x por 0, então, h de 0, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 0 mais 1. E, portanto, se você fizer a continha, ó, 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, h de 0 é 1. Quem é, por exemplo, o h de menos 1? Mais uma vez, h de menos 1 está dizendo para você que o x vale menos 1. Se o x vale menos 1, eu vou lá na minha fórmula e troco o x por menos 1. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1, menos 2. Perdão, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, h de menos 1 vale menos 2. E por último, quem seria o h de 0? H de 0 seria 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 mais 1. Tá bom? E essa situação, perceba que h de 0 é quando se a função é de a em b. Então, o meu x aqui são os elementos de a e meu y são os elementos... E essa situação, perceba que h de 0 é quando, se a função é de a em b, tá, ó, então o meu x aqui são os elementos de a e meu y são os elementos de b. Então, se a gente fosse construir o diagrama, o menos 1 ele vai se transformar em quem aqui? Ó? O menos 1 ele vai se transformar em menos 2. O 0 ele vai se transformar em 1. E o 2 que a gente fez a conta... Eu fiz o h de 0. Que viagem foi essa? Não era para ser h de 0, era para ser h de 2. H de 2, 3 vezes 2, mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Foi mal. H de 2 vai ser 3 vezes 2, 6, que mais 1 dá 7, e aí, portanto, ele se transformaria no 7, tá bom? Então, se você montar o diagrama, o menos 1 vai para o menos 2, o 0 vai para 1, e o 2 ele vai para o 7, tá bom? Bem, outra coisa que é importante comentar é que nesse tipo de notação é que, além de você entender que aonde tiver f de x, g de x, você pode trocar por y, você tem que conseguir interpretar isso aqui, ó.
de outra forma. Isso aqui está dizendo que o x é 0. E o y é quanto? Você consegue dizer? Essa notação, h de 0 igual a 1, está dizendo que o x é 0 e o y é 1. Isso aqui está dizendo que o x é menos 1 e a resposta, que é o y, é menos 2. Isso aqui está dizendo que o x é 2 e o y é 7. Então, a gente tem que conseguir associar isso aqui a uma coisa chamada par ordenado. Par ordenado é aquele negócio que vem primeiro um x e um y, entre parênteses aqui, assim, que a gente usa para colocar no plano cartesiano. Então, por exemplo, quando aparece assim, ó, 3 e 2, eu vou lá no plano cartesiano, procuro aqui o x, que é o eixo deitado, e o y, que é o eixo em pé, procuro aqui no eixo x 3 e no eixo y 2, e aí marca um pontinho assim, ó. Então, essa notação h de 0 igual a 1 tem que fazer você entender que isso é um par ordenado. Além da frase que é x está sendo 0 e o y está sendo 1, também consigo interpretar isso como sendo um par ordenado, onde o primeiro elemento é de x, tá? Um par ordenado onde o x é 0 e o y é 1. Aqui seria um par ordenado onde o x é menos 1 e o y é menos 2. E aqui seria um par ordenado onde o x é 2 e o y é 7. Esses pares ordenados a gente vai aprofundar mais na aula de gráfico. Mas é importante que já de antemão você consiga refletir e toda vez que você pegar questões com essas notações F, G e H, você tenha o olhar para ela além do cálculo, tá certo? Você tem que conseguir olhar além do cálculo. Outra coisa que é importante comentar é que, se você sabe que isso aqui é uma função, existem 3 elementos que são importantes a gente conhecer e que aparecem muito frequente em alguns exercícios, que são nomenclaturas do conceito de função. Quais são elas? É a ideia do que é domínio, contradomínio e imagem. Então, domínio vai ser sempre o conjunto de partida. Tá bom? Então, se você tem uma função, quem é o domínio da função? É sempre o conjunto de partida. Então, nesse meu caso aqui, ó, o meu conjunto de partida é o conjunto A. Então, portanto, esse é o meu domínio. O meu domínio são todos os elementos do conjunto A. Aqui está ficando sem espaço, eu vou precisar apagar aqui, ó. Copia, vou apagar. Então, naquele meu exemplo ali, naquela função lá de cima, na função f, eu teria o seguinte, ó. Quem é o domínio daquela função f? Quem é o domínio dela? O domínio são todos os elementos do conjunto A. Então, portanto, o domínio seria formado por menos 1, 2, 0 e 1. Quem é a imagem? O que a gente chama de imagem? Imagem eu vou deixar por último. Vamos primeiro para contradomínio. Quem seria o contradomínio? O contradomínio seriam todos os elementos do conjunto de chegada. Então, se o domínio são os elementos do conjunto de partida, o contradomínio são os elementos do conjunto de chegada. Então, quem são os elementos do conjunto de chegada? Você pode ter vontade de excluir um, mas não exclua, porque o conjunto de chegada é tudo. Então, o conjunto de chegada vai ser formado por 1, por menos 2, por 0, por 2 e por 4. Aí está. E por último, quem é a imagem? Aí preste atenção que a imagem tem uma sutileza. A imagem ela vai estar aqui no conjunto de chegada. No entanto, ela não será todos os elementos, nem sempre. Nem sempre ela será todos. Pode ser que sim, mas nem sempre ela será todos os elementos. A imagem será todos aqueles elementos do conjunto de chegada que tem x. Tá certo? Que tem algum elemento se associando a ele. Então, repito, ó, a imagem são os elementos do conjunto de chegada, são os elementos do contradomínio, cujo alguém se relacionou com ele. Ou seja, se o conjunto de chegada a gente representa pela variável y, então eu vou dizer que a imagem são os valores de y que possuem algum x. Se são os valores de y que possuem algum x, esse y aqui possui algum x? Não. Então ele não faz parte da imagem. Esse aqui possui algum x? Possui. Esse aqui possui? Esse aqui possui? Esse aqui possui? Então perceba que esses 4 elementos aqui fazem parte da imagem e, portanto, a imagem da minha função será
menos 2, 0, 2 e 4. Tá bom? Então, domínio, imagem e contradomínio são elementos, são características que aparecem no conceito de função que a gente precisa, são definições, aliás, que aparecem no conceito de função que a gente precisa dominar e que irão ser bem frequentes nos exercícios. Você consegue me dizer quem é o domínio desse aqui? De novo, pare para pensar. Domínio são os elementos do conjunto de partida. Portanto, todos esses aqui. Ó. Contradomínio são os elementos do conjunto de chegada. Portanto, todos esses aqui. E imagem são os y que têm algum x. Portanto, seria 1, 0 e 4. Tá bom? Bem, essa é a primeira videoaula de uma série de aulas sobre os conceitos de funções. Se gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Café com Números agradece. Abraços numéricos a todos.